Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Maravilha! Bora deixar o Photoshop mais bala aí, mais rápido pra poder trabalhar? Bora lá! Olha só, vou mostrar algumas configurações aqui que eu costumo fazer no Photoshop para deixar ele um pouco mais leve, ok? Então, sem enrolação, bora lá! Aqui no menu, aqui em cima, a gente vai vir aqui, ó, no menu editar. Vamos descer até o final aqui, preferências. E em preferência a gente vai vir até aqui, desempenho. Pegou? Bora. Vai abrir essa tela aqui. Então aqui no desempenho a gente vai mexer aqui na memória RAM, tá? Aqui vai deixar o Photoshop usar 50% da memória RAM que a gente tem na máquina. Mas se você tiver com outras coisas trabalhando aí, com navegador, com outro programa aí, então 50% vai ser pouco para o Photoshop, que ele é um programa que ele exige muita memória. Então, costumo deixar aqui entre 70% e 80%, ok? Feito isso, a gente vem aqui. O meu eu deixo aqui configurado já para usar a placa de vídeo. Aqui eu deixo configurado aqui também sempre no avançado, ok? Só não deixo esse exibir 30 bits aqui. Então aqui também da placa eu deixo nessa configuração. É só você verificar aí se o seu tem essa configuração, deixar mais ou menos aqui nesse mesmo formato, tá? Aí agora aqui, ó, nessa parte que a gente vai configurar também, que é muito importante, aqui o estado de histórico, tá? Esse histórico aqui é o histórico de Ctrl+C, Ctrl+V. A quantidade de Ctrl+V que você pode dar. 50 é muita coisa, né? Se você errou, você não vai ter errado 50 vezes ali, vai precisar voltar 50 vezes, né? Então, para deixar ainda com um espaço grande aqui, vamos deixar aqui nos 20, tá? Que 20 já tá de bom tamanho. Se errar mais que 20 vezes aí, você pode dar 20 Ctrl Z aí para voltar. Aqui o nível de cache, eu sempre deixo aqui um padrão entre 6 a 8. Vamos deixar aqui com 6, tá? E o tamanho de ladrilho de cache aqui. Então aqui, ó, tem essas três opções aqui que você pode escolher. Cada uma delas vai alterar a configuração aqui. Design Web, ele vai ficar numa configuração parecida com essa mesmo. Padrão de foto, aqui ele vai mudar a questão aqui do nível de cache também. E grandes dimensões aqui, ó, também, tá? Mas da forma que eu uso aqui com arquivos maiores aqui, eu deixo aqui em 1024. Então assim, de cara eu já deixo com essa configuração: 20 de histórico, 6 de cache e 1024 aqui de cache do ladrilho também. Então dá um OK aqui, maravilha. Lembrando que as configurações serão válidas depois que você reiniciar o Photoshop, fechar e abrir novamente, tá ok? Outra coisa que deixa ele carregando aqui são essas réguas aqui, ó. Puxar aqui as linhas guias, né? Ou até mesmo para estar medindo aqui certinho, né? Se você dá um botão direito aqui em cima da régua também, que você define aqui se você quer em pixel, se você quer em polegadas aqui, ou em centímetros e tal. Então deixa aqui configurado de acordo com o que você acha necessário. Como que você ativa ou desativa? Ou você aperta no teclado Ctrl R, você desativa, novamente para ativar Ctrl R. Ou você vem aqui em visualizar. Então aqui a gente está aqui, ó, réguas. Aqui, ó, Ctrl R é o comando. Então aqui você desativa também. E da mesma forma você tem outras opções aqui também para ativar e desativar. Então, se você não estiver usando a régua, você pode deixar ela desativada.
para não usar tanta memória também. Outra coisa aqui também, quando a gente tá usando aqui então vou jogar aqui um texto, vou vir aqui ó nas fontes e a gente tem aqui ao lado do nome da fonte, em frente aqui a gente tem uma imagem da fonte, né? Pra gente saber aqui mais ou menos como vai ficar a fonte. Isso também vai sobrecarregando também o Photoshop, né? Então a gente pode desabilitar também isso daqui. Então para a gente desabilitar, a gente vai vir aqui no menu superior em textos, tá? Vindo aqui em texto, a gente vai vir aqui, a gente tá vendo que não tá habilitado, ó. Não está habilitado. Então eu vou sair da marcação aqui, vou vir novamente e agora sim ele aparece para mim, tá ok? Então se você tiver com o texto selecionado aí, você não vai conseguir fazer essa configuração. Olha aí, ó. Tá vendo? Então você sai do texto. Aí agora sim, você volta aqui. Então você tem as opções. Então aqui eu vou desativar. Então eu vou colocar nenhuma. Ele está em média aqui. Vou colocar nenhuma. Então agora sim, quando eu selecionar aqui o texto e abrir aqui, ó, então só aparece o nome da fonte e não aparece aquela visualização aquelas imagens da fonte em frente. Outra coisa, deixa eu tirar aqui. E mais uma opção aqui que eu também utilizo. Voltando aqui no menu editar, preferências aqui e aqui a gente vai em disco de trabalho, ó. Lembrando que você pode vir aqui no geral, entendeu? Você pode vir aqui no geral, vai abrir aqui e aqui a gente tem um menu lá na lateral aqui também com algumas configurações. Então a gente vai vir aqui no opção disco de trabalho. No disco de trabalho aqui, o que eu faço? Eu tenho aqui na máquina um HD externo. Eu estou com um HD externo espetado aqui na máquina, tá? Que gera aqui para mim um disco D. Então eu seleciono aqui também. Se você tiver aí espetado um HD externo na sua máquina, ele vai estar assim desmarcado aqui. Então se você vir aqui nessa configuração vai estar desmarcado. Então eu deixo marcado isso que ele vai usar como memória também. Então vou até deixar ele aqui como o primeiro, tá? Invertir aqui a ordem. Então assim, o Photoshop vai utilizar aqui o espaço do HD externo também. Isso acontece se você está com um SSD aí pequeno também, daí tá restando aí pouco espaço e você está trabalhando com arquivo grande, o arquivo o Photoshop começa a dizer que está sem espaço de memória. Então fazendo isso, você vai estar utilizando a memória, o espaço de um HD externo. Isso ajuda demais, demais, demais. Então feito essas configurações, você vai dar um OK e vai fechar o Photoshop e abrir novamente. Feito isso, as configurações estarão valendo aí, seu Photoshop terá um desempenho bem melhor, tá ok? Então é isso, o vídeo fica por aqui. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para dar uma fortalecida pra gente. Agradeço desde já pela sua inscrição e pela sua ajuda ao canal e por ter nos assistido aqui até este momento. Então fico por aqui, fiquem com Deus, um abraço.